Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao Gabaritando! Meu nome é Professor Leon e estamos aqui para tirar suas dúvidas envolvendo todas as disciplinas do ensino médio. E na aula de hoje, vamos resolver uma questão da matéria de Física. E olha só, sinal tocou, aula começou! Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso Gabaritando. Eu sou o professor Carlos Jennings e este é o espaço em que estamos discutindo a solução de problemas de física e de matemática. Hoje nós vamos trazer mais um problema interessante de física. Fique atento aos dados do enunciado, porque você já sabe, o que nós estamos fazendo aqui é ensinando a interpretar os dados significativos do enunciado e, a partir deles, propor uma resposta adequada. Legal? Vamos ao enunciado do problema. Observe a tabela seguinte. Ela traz especificações técnicas constantes no manual de instruções fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica. Você vai ver que nós temos várias informações na tabela fornecida pelo problema, mas nós vamos manter a nossa atenção focada nos valores de potência nominal, que é dada em watts, e de corrente nominal, que é dada em amperes, para essa torneira. Você vai observar que ela é uma torneira que pode funcionar na versão de 127 volts e na versão de 220 volts. Vamos seguir com este problema. Considerando que o modelo de maior potência da versão 220 volts foi inadvertidamente conectada a uma rede de contenção nominal de 127 volts e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima potência. Qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Bom, você tem as alternativas e o gabarito nos diz que a resposta está na letra A. Mas o que é importante aqui? Nós vamos entender que houve um erro na instalação dessa torneira. Ela é de uma diferença de potencial de 220 volts, a diferença de potencial típica da torneira, ela vai funcionar bem com 220 volts, mas ela foi ligada de maneira equivocada numa rede de 127 volts. Isso não vai dar certo, né? Aí o problema pergunta, em razão desse problema, qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Nós vamos propor uma solução para este problema a partir dos dados constantes da questão. Primeira preocupação nossa, nós vamos ter que pensar na resistência da torneira, porque este não é um dado que a tabela trouxe. Nós vamos então pensar no cálculo da resistência para esta torneira. O que você vai fazer primeiro? Calcular ou pensar na resistência. Ora, essa torneira, pelos dados da tabela, funciona como um resistor ohmico, portanto, obediente à lei de Ohm. A lei de Ohm nos diz que a tensão é igual ao produto da resistência pela intensidade de corrente. Nós vamos à tabela. Lembre-se que nós estamos trabalhando com a versão de torneira de 220 volts. Então, nós temos tensão 220 volts. A resistência da torneira, não sabemos, é o que estamos procurando. Vezes. Lá na tabela você vai ver que a torneira de 220 volts, ela tem uma corrente típica de 25 amperes. Daqui, nós vamos retirar o valor da resistência, é uma operação muito simples, 220 por 25, e nós vamos ter que essa resistência vale 8,8 ohms. Descobrimos a resistência da torneira. O que faremos com este dado? Nós vamos pensar na corrente. Agora nós vamos trabalhar com a corrente elétrica. A pergunta é, qual é a corrente elétrica? Qual é a corrente elétrica quando nós tivermos uma tensão de 127 volts? Não se esqueça que a corrente
elétrica que nós estamos procurando é resultante do erro na instalação. A torneira é uma versão de 220 volts, foi ligada numa rede de 127 volts. Vamos descobrir a corrente típica dessa nova rede. Teremos então que, recorrendo ainda à terceira lei de Ohm, U é igual à resistência pela intensidade de corrente, nós vamos ter que agora nós estamos com uma realidade de tensão de 127 volts. Nós temos que a resistência da torneira, que é a que nós calculamos, 8,8 ohms, vezes o que nós estamos procurando, a intensidade de corrente, quando a diferença de potencial ou tensão elétrica é 127 volts. Nós vamos fazer esse cálculo e vamos descobrir que a corrente vale 14,43 amperes. Bom, já sabemos que a corrente que passa pela torneira na rede de 127 volts é de 14,43 amperes. Agora, nós vamos na direção da solução do problema. Qual é a potência nessa nova realidade? Sabemos que potência elétrica é dada pelo produto da tensão elétrica e a intensidade de corrente. Temos todas as informações de que precisamos. A potência, que é o que pergunta o problema, será dada por a intensidade de corrente 127 volts, porque a torneira foi ligada equivocadamente na tensão 127 volts, vezes a intensidade de corrente que calculamos agora há pouco, 14,43. A potência, então, é 1833. Qual é a unidade de potência? Watts. Esta resposta está na letra A desta questão. Bom, de novo, você viu que o enunciado traz a pergunta, mas ele traz tudo o que é necessário de informação para que você dê uma boa solução para o problema. Basta saber interpretar. É isso, nós nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais. Pois bem, alunos, chegamos ao fim de mais uma aula do Gabaritando. Se você gostou da aula de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, mande um e-mail para gabaritando@gingabelearning.com.br ou acesse nossa fanpage no Facebook ou então deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado pela presença de hoje e nos vemos na próxima aula!